Olá, amados! Nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico de Deuteronômio 5, do verso 12 até o verso 15, complementando o estudo que o reverendo Gerson Trevisan trouxe na semana passada. Nós vamos ler também Êxodo 20, do verso 8 até o verso 11, e também Eclesiastes 3, 1. Então, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Em Deuteronômio 5, 12 a 15, essa lei de Deus, contida lá nos 10 mandamentos, é reforçada por Moisés. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardaste o dia do sábado. E o último texto, que servirá de base para a nossa meditação, nosso estudo bíblico: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amados, meu pai sempre trabalhou à noite. Desde os 8 anos trabalhou como padeiro na padaria que era do meu avô. Serviço de padeiro é algo desgastante, pois lida com forno quente, além de ser uma tarefa constante. Dependendo da rotina da padaria, trabalhando ininterruptamente. Buscando uma vida melhor para a família e por insistência de minha mãe para que ele estudasse, meu pai passou em um concurso público. Fez a chamada academia de polícia e se tornou carcereiro. Mais uma vez, anos a fio trabalhando à noite, até que nos anos mais recentes foi colocado como expediente, ou seja, das 9 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. E finalmente não havia mais plantão impedindo que ele fosse à igreja no domingo. Amados, o trabalho é bênção de Deus para o homem. Sempre o foi. Contudo, com o pecado, o homem sofre com a fadiga, com o cansaço, o desgaste físico. Agora, Deus já previa todas as coisas e separou um dos dias da semana para ser o dia de descanso, o chamado Shabat. Vamos verificar na palavra de Deus a importância de guardarmos o tempo de descanso. O texto de Êxodo 20 faz referência a Gênesis 2, do 2 até o verso 3. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É importante, meus amados, colocarmos aqui que o sábado ele vem da palavra Shabat, do hebraico Shabat,
que vem do verbo cessar, parar, descansar. E no caso significa o dia do descanso. Um dia de descanso na semana. Amados, é preciso guardar o tempo de descanso. E a primeira coisa que esse texto nos mostra é porque é ordem de Deus. É preciso guardar o tempo de descanso, pois é uma ordem de Deus. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Aqui nós temos o verbo trabalhar no imperativo, no verso 9. É uma ordem, e não farás trabalho é uma ordem contrária para este dia especial em questão. Amados, parece até redundância citarmos isso, pois o próprio texto de Êxodo 20 já é intitulado os 10 mandamentos, já é chamado disso, os 10 mandamentos, chamado de decálogo também. No texto de Deuteronômio, do grego, segunda lei, ou no hebraico, palavras ditas, isso é reforçado, como lemos. Mas o fato é que muitas vezes passamos por cima desse texto sem assumir como ordem de Deus para nós. Agora você vai dizer, mas o que eu faço? Peço demissão? Pois meu trabalho é justamente no domingo? Calma lá. Não é bem por aí. Há um princípio de que toda lei tem uma exceção. Eu não sou perito em leis, eu não sou advogado, não sou perito em leis para afirmar que isso seja 100%. Mas a palavra de Deus traz uma saída para esse caso. Jesus mesmo cita isso lá em Mateus. Ele diz o seguinte: não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mateus 12, do verso 5 até o verso 6. Vejam só, os sacerdotes trabalhavam no Shabat e pela previsão da própria lei ficavam sem culpa. Isso indica que há casos em que Deus permite que seja quebrado a guarda do dia do descanso, sendo uma causa justa. Deus sabe até mesmo das intenções do nosso coração. Meu pai pode ter violado o Shabat, mas alguém precisa guardar os presos na prisão. Esta era uma responsabilidade grande que estava sobre seus ombros. Agora, o médico, por exemplo, ele precisa ficar de plantão. O médico, os enfermeiros, o resto do corpo clínico, são coisas essenciais. Mas abaixo, no texto de Mateus, Jesus ainda completa nos versos 7 e 8. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenados inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus critica os escribas e fariseus nesse texto, porque Deus fez o sábado para o homem, para o bem do homem. E eles perverteram esse mandamento, transformando-o num fardo pesado e com condenação até de inocentes. O Shabat é uma ordem, mas é algo que deve ser cumprido com alegria, pois é para o nosso próprio bem. Quem nunca dá espaço ao descanso em sua vida pode estar abreviando seus dias sobre este mundo. Amados, é preciso guardar o tempo de descanso, pois isto foi santificado. Verso 10 e 11. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. O Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Santo quer dizer separado. No caso, o dia de descanso, Deus separou para si.
para si mesmo. Deus diz no texto: olha, 6 dias são de vocês, trabalhem neles, ganhem e usufruam dele, mas um dia é meu, eu separei para que vocês se voltem inteiramente para mim. O reverendo Gerson tratou diretamente desta questão no estudo anterior, portanto eu vou colocar o link na descrição. E a terceira coisa, amados, é preciso guardar o tempo de descanso, pois Deus fez o mundo para nós. Deus fez o mundo para nós. Verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Interessante que antes de criar o homem, a melhor obra da sua criação, Deus cria todo um mundo com todas as suas diversidades, plantas, animais, águas, ou seja, tudo que seria necessário para a sua vida. Deus fez o mundo para o homem e colocou-o como gerente, como administrador de tudo. Mas o fato é que essa nossa corrida frenética pelo sucesso, pelo dinheiro, pelo conforto, pelas melhores condições de vida, nos faz perder a noção de que o mundo foi feito por Deus para nós e não o contrário. Aí passamos a vida toda correndo atrás de coisas desta terra como se isso fosse o nosso sentido maior. Isso está errado. Deus fez o mundo para o homem e fez o homem para si mesmo. Diz assim a palavra de Deus: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, verso 3. Aqui também cabe o seguinte verso da palavra de Deus: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A quem temos dado maior importância? As coisas desta vida ou àquele que deu a vida? É preciso guardar o tempo de descanso, pois Deus fez o mundo para o homem e o homem para si. O homem foi feito para Deus. E é conosco que Deus se importa. É a nossa atenção, serviço e adoração para com Ele é o que Ele se importa realmente. O Shabat foi instituído, como nós vimos já no Gênesis, no relato da criação, em Êxodo, dentre os mandamentos de Deus, e reforçado em Deuteronômios, como uma resposta de Deus à escravidão que o povo escolhido, o povo santo, separado, tinha passado no Egito. Lá eles não podiam parar, tinham que trabalhar sem descanso. Deus não precisava descansar. Ele é Deus. Apesar de ser aí um antropomorfismo, assemelhar Deus ao homem, mas o que se quer demonstrar é que Deus fez todas as coisas e ficou satisfeito. Agora o povo não precisava mais estar sob o jugo da escravidão, que nunca era satisfeita, por mais que se fizesse todas as tarefas requeridas na escravidão. Agora eles podiam, enfim, descansar. Agora eles podiam, enfim, descansar. No livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, encontramos uma história interessante mostrando os bichos tomando as atividades dos homens. Entre eles havia um cavalo
que a cada problema financeiro solucionava a partir de sua máxima preferida: trabalharei ainda mais. E sempre que o administrador da fazenda, que no caso no livro era representado por um porco, chegava com essa questão financeira, olha, a gente está com dificuldades financeiras e tal, o cavalo dizia: trabalharei ainda mais. Então chegou uma hora em que o cavalo não tinha mais a vitalidade para atender a essa máxima. Se viu velho, cansado, doente e incapaz de continuar o seu trabalho pesado. No fim da história, o resto dos animais se surpreendeu com a sua venda pelo porco. O cavalo foi parar numa fábrica de mortadela. A sobrecarga de trabalho muitas vezes é nossa culpa. Mas não resolvemos todos os problemas apenas com ativismo frenético. Isso mesmo na igreja não nos faz melhores ou piores crentes o ativismo frenético. Nosso Deus nos exorta ao equilíbrio, diz a palavra de Deus em Filipenses 5:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Amado, o trabalho sempre existirá. As lutas, as fadigas, os cansaços também. Agora, não gastemos nossas forças, nossas mentes, nossas energias todas apenas com isso. Pois, como disse o sábio Salomão, tudo nesse mundo é vaidade, ou seja, é passageiro, mas o nosso Deus é eterno. E nós fomos feitos para Ele, para usufruir da sua presença e louvá-lo por toda a eternidade. Sendo assim, é preciso guardar o tempo de descanso que Ele nos deu. Citando novamente Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que Deus nos ajude a equilibrarmos toda a nossa vida pela sua lei. Amém. Senhor, nós te pedimos, Pai, que nos ajude a descansar, ó Deus. Nós sabemos que muitas vezes nós esquecemos de descansar ou nós preferimos trabalhar ainda mais, ignorando a Tua ordem, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que nos perdoe por isso e que nos ajude a descansarmos e a esperarmos na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor. Sabedores que o Senhor nos deu esse privilégio de agora podermos parar para descansar, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, que a nossa mente não esteja toda hora agitada, ó Pai, mas que encontremos espaço junto a Ti, em oração, na Tua palavra, para conseguirmos descansar, ó Deus, e esperar em Ti, Senhor. Descansar, ó Deus, e consagrar o nosso tempo a Ti, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, Senhor, e para anunciar a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, porque a nossa fé muitas vezes é pequena, ó Pai, e nós carecemos da Tua mão poderosa mais uma vez na nossa vida para nos tirar da escravidão, Senhor. Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, e nós Te agradecemos pela Tua bondade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.